Tertúlia. Boa tarde a todos. Estamos iniciando aqui mais uma tertúlia. Hoje é dia 24 de março de 2014, segunda-feira. O verbete é constituído por 9 páginas, 55 logias e 38 máximos. O tema é Arquitetura Inclusiva, da especialidade Intrafisicologia, que vai ser aqui defendido pela professora Sônia Barbosa Batista, que é graduada em Arquitetura e Urbanismo, especialista em desenvolvimento urbano e rural, mestre em construção. Ela é de Belém, no estado do Pará, voluntária da Conscienciologia desde janeiro de 2009 e docente em Conscienciologia desde janeiro de 2013. A definologia. A arquitetura inclusiva é o ato, processo ou efeito de projetar, construir, reformar, adaptar, recuperar, ampliar e equipar o ambiente construído, aplicando princípios, técnicas e materiais ajustados à diversidade antropométrica, cognitiva e sensorial humana, possibilitando às consciências, homens ou mulheres, o uso de espaços e objetos com autonomia, segurança, conforto e satisfação. Na pensenologia, nós destacamos o holopensene pessoal da inclusão social, a reeducação do retropensene preconceituoso, os praxipensenes, a praxipensenidade, a estruturação do neopensene do abertismo consciencial, o exercício do materpensene da inclusão parasocial. A fatologia. Nós temos aqui máximos aqui da fatologia e nós destacamos a arquitetura inclusiva, o neoparadigma da arquitetura considerando a diversidade consciencial e as fases da vida, a neocondição do abrigo intrafísico do soma apropriado a proexis, a neoinserção das consciências nos ambientes sem gerar inadequação, segregação, exclusividade ou prioridade de uso. A inter-relação pessoa-ambiente sendo explicada pela psicologia ambiental. A revolução do conceito de pessoa com deficiência. A reavaliação do conceito de incapacidade. A ênfase no senso de observação. E o exercício para o desenvolvimento do proto-estado mundial. Na parafatologia, a autovivência do estado vibracional profilático ao usar o ambiente construído. A autovivência da interação energética entre projetistas e usuários ao usar o ambiente compartilhado. A autovivência das verpons da paradireitologia ao usar o ambiente extrafísico consciencial evoluído. Na divisão argumentologia, nós destacamos aqui alguns itens. Caracterologia, nós temos os 4 agentes sociais do ambiente construído e os benefícios advindos da respectiva acessibilidade. Na criteriologia, vale a pena conferir as 3 dimensões da interação corpo-indivíduo-sociedade. Na evitaciologia, 3 tipos de barreiras à acessibilidade ao ambiente construído. E na taxologia, 7 características do projeto acessível e as práticas inclusivas à interação corpo-atividade e ambiente. Portanto, então, temos aí 4 listagens ou enumerações. Na remissiologia, destacamos os seguintes verbetes: arquitetura reparadora, conservação da edificação conscienciocêntrica, edificação saudável, ergonomia proexológica e inclusão parasocial. A frase enfática: a arquitetura inclusiva oportuniza às consciências o exercício da cidadania, da convivialidade e da interassistencialidade, firmando os sensos fraternista e universalista na era da Reurbex. A questionologia: você, leitor ou leitora, reconhece a contribuição da arquitetura inclusiva para a evolução consciencial?
Está satisfeito com o próprio nível de autoconscientização sobre o tema? Quais proveitos evolutivos já aferiu ao auto-incluir-se nesse contexto? Nós temos aqui também nas referências a filmografia específica, com 2 referências, a bibliografia específica também, com 1 referência, e temos também a webgrafia, com 5 referências aqui. A mega-análise elaborada pelo professor João Paulo, nós temos os seguintes itens: inclusão, adaptação, adequação, anti-estigma, solidariedade, acessibilidade, universalidade, funcionalidade, fraternidade, usabilidade, mobilidade, democracia, antropometria, intrafisicologia, paradireitologia, arquiteturologia, interassistenciologia, urbanologia, somatologia e sociologia. Bom, nós já temos aqui algumas questões dos teletertulianos, e também aqui os tertulianos presentes, mas, Sônia, eu gostaria que você colocasse, a gente tem esse hábito aqui, o motivo, qual foi a razão que lhe fez escrever sobre esse tema. Não está ligado aí. É? Alô? Boa tarde a todos. Antes eu quero agradecer os presentes, né, o tertuliano e os teletertulianos. Agradecer bem brevemente a Equipim e a Equipex da Enciclosapiens, né, porque senão o verbete não estaria aqui com essa claridade toda, né? Mas, respondendo à pergunta, o meu interesse inicialmente era apenas profissional, porque eu sou arquiteta e com a promulgação da Lei da Acessibilidade em 2000, todos os arquitetos precisam conhecer essa lei e precisam conhecer a norma ABNT 9050. Então, meu interesse era apenas profissional. Acontece que, em 2010, eu fiz um curso, Projeto Ir e Vir, lá no Recife. E eu percebi, quando eu tive que testar as condições das habitações e das calçadas do meio urbano no Recife, usei cadeira de roda, usei uma venda ou uma luva bem grossa para simular que não havia um tato perfeito. Eu vi que era muito complicado o assunto. Eu me sentia assim, decepcionada comigo mesma, porque eu nunca tinha me preocupado com essas pessoas que tinham alguma dificuldade para acessar o ambiente. Mas, como eu tenho ainda muito firme o pé no paradigma convencional, então deixei um pouquinho para lá, né? Fui me envolvendo com outras atividades. Só que, depois que eu defendi o meu primeiro verbete, o ano passado, aí eu disse, não, vou dar um tempo, porque eu preciso entrar na docência, que preciso me preparar, e eu não vou escolher outro verbete agora, preciso primeiro me concentrar nisso. Uma semana antes de eu dar a primeira aula de Conscienciologia, houve no Recife o curso do professor Autenticidade Consciencial, professor Tony Muscov, né? E, antes disso, sempre estava aparecendo assim, por exemplo, eu entrava no ônibus, tinha um deficiente físico querendo acessar o ônibus, então parava o ônibus, tinha que levantar aquela plataforma. As pessoas, os deficientes vinham me pedir informação, eu senti que tinha alguma coisa ali, mas só que eu não estava querendo fazer esse tema agora. Então, nesse curso, uma semana antes de eu estrear como professora de Conscienciologia, entrou a última pessoa que entrou no curso foi uma tetraplégica, empurrada com o marido dela. Né? Ela foi a última aluna a entrar na sala. Quando eu vi aquilo, já bateu uma taquicardia, eu disse, poxa, não é possível. Mais um, aí ficou muito claro para mim que eu tinha que fazer qualquer coisa nesse sentido. Então, o curso foi excelente, eu paguei um curso, levei 2, porque a experiência dela, já comecei o verbete ali,
né? E no final do curso tem uma dinâmica, e o que me veio na cabeça era estudar o filme O Discurso do Rei, que fala também de uma dificuldade. Gago. Né? Ele é gago. Eu não tinha, nem sabia desse filme. Aí eu fui ver e vi que tinha a ver com alguma dificuldade na consciência, né? Então, eu disse, bom, não tenho mais como fugir. Aí, no dia seguinte, eu fiz a definição, enviei. Uma semana depois, estava aceito pelo professor Valdo. Então, aí eu comecei a trabalhar nisso. Mas, como o meu paradigma ainda é muito intrafísico, eu disse, não, é muito fácil, vou fazer super rapidinho. Vou pegar a legislação e vou colocar lá as dimensões, não sei o quê, informar o pessoal. Mas não foi bem assim. Então, eu tive que fazer uma grande análise, inclusive do meu temperamento. Não é? E os amparadores, eu gosto dessa primeira pergunta, porque mostra como é que os amparadores agem e qual é a dificuldade que eles têm conosco. Né? Então, eu estou falando isso para ficarem mais atentos, porque toda hora nós temos sinais, mas a gente não codifica esses sinais. Então, eu vi que eu tinha um grupo a esclarecer. E é o meu grupo, né? Porque meu holopensene precisava melhorar, ser mais inclusivo. E eu tinha já alguns feedbacks que eu causava um pouco de respeito, alguma vez medo nas pessoas, né? Pela minha maneira de ser. E meu temperamento. Então, eu comecei a estudar isso. Então, na verdade, verbete é autopesquisa. Verbete é autoassistência. Né? Então, eu espero que eu consiga contribuir para ampliar esse tema, porque não é apenas uma arquitetura. Eu não estou falando aqui de arquitetura apenas. Eu estou falando de incluir pessoas em ambientes. Né? Então, basicamente, foi isso. Perfeito. Bom, então vamos aqui às questões dos teletertulianos. A verbetógrafa, professora Sônia, na Fatologia, página 35, segunda linha, como podemos otimizar nossa neopercepção do caminhar, olhar, ouvir e sentir no nosso dia a dia tão tumultuado? Na verdade, você vendo uma pessoa com dificuldade motora ou auditiva, você olhando para ela está caminhando também. Porque nós estamos habituados a ver a pessoa com saúde, o homem padrão que tem mais na frente no verbete, uma pessoa jovem com todas as habilidades. Ele está caminhando, mas uma pessoa numa cadeira de roda, com uma prótese ou uma órtese, ele também está caminhando. Então, é desenvolver essa sensibilidade. Não é? Nós também podemos ver pelo tato. Nós podemos ouvir de outras formas, né? Até nós podemos nos situar no ambiente através do cheiro, dos sons, a corrente dos ventos. Então, tem outras maneiras que não é só ao que nós estamos habituados. Então, é desenvolver a sensibilidade no dia a dia. E foi isso, o verbete é precisamente, não é à toa que essa é a primeira pergunta, foi precisamente eu ficar atenta a essa nova maneira de ver, caminhar, olhar. Isso passa muito pela questão da empatia, né? Exatamente. Se colocar no lugar do outro e, né, e ter essa sintonia, né? Precisamente essa é a minha autopesquisa. Portanto, não é à toa que a primeira pergunta é essa. Bom. Só destacando, eu acabei não comentando na abertura, esse é o verbete 2971. Tá? Bom, fatologia, também na página 35, final da segunda linha. Poderia comentar a neoconcepção do espaço construído, introduzido, né, do desenho universal? Introduzindo. Sim. Como é este desenho? Introduzindo aqui a construção... o conceito do desenho universal. Eu acho que eu poderia até fazer um pequeno histórico, porque na estrangeirismologia eu fiz uma síntese da evolução do desenho universal. Então, eu acho que introduzindo esse crescendo que eu tentei colocar na estrangeirismologia, vai responder essa pergunta. Então, veja,
A arquitetura, obviamente, sempre foi feita para o homem, para abrigar o homem. Mas aquele homem perfeito, aquele homem que não tem nenhuma dificuldade. Acontece que, com o fim da Segunda Guerra Mundial, a ONU, né, declarou a Declaração de Direitos Humanos, e que preconizava a igualdade, a dignidade, a justiça para todos. Só no papel, né? Ficou só no papel, que era só para ratificar a questão do fim da Primeira Guerra. Só que as pessoas que participaram da guerra voltaram, principalmente para os Estados Unidos, né? Os soldados vieram mutilados, depois teve a Guerra do Vietnã. Então, na década de 60, houve um movimento social que foi denominado o Barre Free Design, que o arquiteto Michel Beder, ele batizou com esse nome, que era exatamente fazer as construções para que os soldados, o foco era muito esse, para os soldados, aqueles que estavam condecorados, né, os veteranos tinham participado da guerra, eles chegavam lá nos Estados Unidos e estavam assim, não podiam entrar em nada, porque não estava feito para eles. E, ao mesmo tempo, se sentiu muito, houve muita depressão por conta disso, né, que é a questão da guerra. Aí, em 81, é que veio o movimento do desenho universal, com o arquiteto Ronald Mace. Não é por acaso que esse movimento veio, ele também era paraplégico, né? Então, ele tinha sensibilidade para ver essa situação. Então, ele disse, nós não vamos só fazer construções para as pessoas que estão com problema de guerra, ou as pessoas... Só para esse tipo de pessoas, né? Nós vamos fazer uma arquitetura para todos. É muito mais lógico, né? Então, começou esse movimento do desenho universal. Os princípios do desenho universal, depois eu posso comentar, estão todos na taxologia, que é exatamente isso que nós podemos discutir depois. Então, evoluindo esse conceito, aí firmou a concretização do Building for Everyone, que é exatamente a casa para todos, que foi a ratificação desse princípio. Aí depois foi evoluindo o incremento do inclusive design. Isso já foi na Inglaterra. O arquiteto Rose Coleman, ele disse que começou, na Europa tem muitos idosos, então ele começou a ver, não, a gente precisa privilegiar os idosos, precisa ter atenção aos idosos, né? Que a casa precisa ser para todos. Então, aí começou o termo... arquitetura, desenho inclusivo. Aí, depois, evoluiu para o movimento do social design, que é exatamente para promover a questão da inclusão social. Aí, daí foi uma evolução dos conceitos, né? Aí a sociedade disse, não é só entrar na casa, é incluir em todo lado. E... depois eu falo da percepção do wayfinding. Então, o que é que vem? Conclusão, é o respeito às pessoas que estão com algum tipo de capacidade. Então, o desenho universal, os princípios do desenho universal, é exatamente isso, favorecer a igualdade de uso. Você não tem que projetar um espaço para uma determinada classe de pessoas ou tipo de pessoas. Tem que projetar um espaço para todos. Porque projetando o espaço para todos, você não exclui, você inclui todos. Né? É fascinante isso que você está trazendo. Na verdade, não é questão só de igualdade, é questão de equanimidade, não é? Porque é igualdade de direitos, mas a equanimidade você tem que fazer um peso, uma medida aí. A adaptação, que a ideia de igualdade também tem muita má interpretação disso, né? Porque você também tem que tratar diferente os diferentes. Exato, no sentido de fazer a compensação. Eu falo isso, que para incluir, você tem que tratar os diferentes diferente. Porque senão você não consegue incluir. Tem muito tabu nesse aspecto. Mas você estava falando aí, eu acho interessante, já te passo, Rosa, que a gente vai... Me veio assim, como a arquitetura, ela permite você fazer a conscienciometria de uma sociedade ou de uma época, né? Sim. Porque justamente a arquitetura, ela permite a manifestação, por exemplo, dos valores vigentes numa determinada época, ou local, ou cultura, né? Isso é muito interessante. Então, você estava falando, eu estava viajando aqui na condição do direito, né? Sim. O Norberto Bobbio, que tem um livro dele sobre a Era dos Direitos,
E ele vai contando a história, como é que o direito, ele começa de um direito mais universal e depois você vai tendo as especificações, o desenvolvimento vai nesse sentido. Então, a gente vai pegar o Brasil, você tem Estatuto do Idoso, Estatuto da Criança, que já é um documento já permitindo a proteção de uma determinada minoria, por exemplo. E você está trazendo isso dentro da arquitetura, né? Toda essa evolução, desde os mutilados, sobreviventes de guerra, até a questão dos idosos, e aí a gente vai vendo o espaço, como é que ele é constituído, né? Fascinante para a gente poder pensar na conscienciometria. Exatamente. A arquitetura é a materialização dos costumes, da cultura de uma época, não é? Então, você estudando a arquitetura, você estuda a história também. Justamente. Universal, costumes, tudo. Exatamente como valores, você falou. né? Nesse sentido de valores, o que é importante. Os signos, tudo daquela sociedade, você estuda tudo. Muito interessante. Mas a Rosa queria falar. Não, era que eu queria só lembrar da convergência com uma das pensadas do professor Valdo sobre o negócio do sol, que era o maior democrático. Sim. Então, a arquitetura, inclusive, é o sol da... exatamente. É o nosso sol intrafísico. É um sol para todos. Para todos. Né? Fala no microfone. Que ele usou a questão da democracia, né? E implicitamente ele fez em contraponto a questão do império, do meu império, reino, onde o sol nunca se põe. Só que ele não tocou em império, não tocou em nada disso. Ele denominou democracia. Mas para o bom entendedor, apenas uma nota já sabe a música, né? Mas, continuando aqui. Também na fatologia, agora na 11ª e 12ª linhas, poderia explicar sobre os itens relacionados à revolução do conceito de pessoa com deficiência, a reavaliação do conceito de incapacidade e a readmissão do conceito de desvantagem? Exatamente. Vamos fazer também uma retrospectiva na história, né? Na antiguidade, na pré-história, quem nascia deficiente era eliminado, né? Quem ficava deficiente durante a vida era deixado para trás, não é? Então, esse é o primeiro conceito. Né? A pessoa não precisa ser deficiente, qualquer tipo de dificuldade. O próprio nazismo, no século passado, ainda foi por essa linha. Então, o que ocorre? Evoluindo na história, na Idade Média, as pessoas eram escondidas, né? Nos palácios ou nos conventos, eram escondidas. Ninguém via deficiente convivendo com ninguém. E isso perdurou, estou sendo bem breve, né? Isso perdurou mais ou menos até o século passado, né? Até 1980, por aí, ainda é. A pessoa que tinha um deficiente em casa, uma pessoa com deficiência em casa, parece que escondia. Era um tabu, virava um estigma. A família de fulano tem uma pessoa com deficiência. Era mais ou menos isso, né? E na arquitetura, ninguém nunca se preocupou com isso. Como eu falei, só começaram a se preocupar após os veteranos da guerra, né? Você veja que a guerra até dá para aproveitar qualquer coisa. Exatamente. Então, o que acontece? Hoje, o conceito de deficiência foi totalmente reformulado. O que é que acontece? Hoje, o que é deficiente é o espaço. Porque, se o espaço tiver a condição de proporcionar a condição da pessoa desenvolver suas atividades, ela deixa de ser deficiente. É a mesma coisa que se a gente for para digamos assim, eu for para a China agora, né? Eu sei ler, sei escrever, falo um pouquinho de inglês. Se eu for para a China agora, eu sou deficiente auditiva, porque eu não estou sabendo nada do que está sendo dito lá, não é? Então, para a arquitetura, o espaço agora o vilão é o espaço. O espaço tem que ser preparado para incluir essas pessoas, dar oportunidade delas se desenvolverem. E isso ficou muito materializado se vocês forem para a página 39, na criteriologia, na CIF, que é exatamente, eu coloquei até em inglês, porque eu li algumas coisas de que a tradução em português
não diz exatamente a mesma coisa. Houve um pouquinho de deturpação. No espanhol é que eles conseguiram dizer o que é que realmente quer. Então, ele essa Assembleia, a 54ª Assembleia Mundial da Saúde, né? Na Organização Mundial de Saúde, começou a dizer que você tem que estudar a saúde e não a deficiência. E que todos têm uma gradação disso. Então, ele prevê, nessa súmula, né, no que foi divulgado, que você tem que analisar a pessoa na dimensão biológica, são as funções do corpo, né, dela. Então, aí algumas funções não funcionam direito, não funcionam normalmente, né? Então, aí você verifica a deficiência. Mas isso, antigamente, era um conceito muito médico. Hoje, ampliou esse conceito. Além de você ver que a pessoa tem alguma dificuldade, a partir da saúde, aí analisar também o lado psicológico, né? O domínio das atividades. Então, se você não consegue chegar aqui, desenvolver o seu trabalho para desenvolver sua atividade, então, você está incapaz de fazer alguma coisa, mas é por conta do espaço que não está lhe dando as condições. E ele também vê o que rebate nisso na parte sociológica, que é uma desvantagem, a pessoa está em desvantagem na sociedade. E, consequentemente, a sociedade também fica com ônus. Não é? Porque se a pessoa não consegue se desenvolver, a sociedade vai ter que arcar com esse ônus. Não é? Então, foi assim uma revolução no espaço, nesse conceito de arquitetura. E o que é que ocorre também? Todas as estatísticas, a partir de agora, da ONU, todas as pesquisas estão feitas com esse critério. Então, não é só ver a deficiência física como uma doença, e sim o impacto que essa deficiência vai causar no indivíduo e na sociedade. É interessante, o próprio conceito, de uma maneira até mais ampla, né? O próprio conceito de saúde, houve uma evolução também, né? Antigamente, o conceito de saúde era restrito à ausência de doença. Hoje, além da ausência de doença, considera também o bem-estar biopsicossocial, que é o que está abordando aí dentro disso. E isso influi muito até em políticas públicas. Porque uma coisa é a política pública de evitar doenças, outra coisa é de propiciar o bem-estar das pessoas. Né? Por exemplo, um bem-estar social, um bem-estar psíquico. Isso vai envolver uma série de estratégias diferentes daquela anterior. E dentro desse conceito está bem alinhado, né? De deficiência com esse conceito de saúde. É exatamente isso. E foi uma forma também de padronizar as pesquisas, não é? De você fazer um comparativo, porque uma coisa é uma pessoa com deficiente na Europa, outra coisa na África. Sim. Não é? Então, as estatísticas, de uma maneira geral, Perfeito. a ONU, algumas estatísticas, a ONU fez uma primeira estatística, depois outras ONGs fizeram, mas deu mais ou menos a mesma coisa, de que 10% da população mundial, em tempo de paz, é deficiente. Tem uma deficiência, algum tipo de deficiência. Mas aqui no Brasil, o censo de 2000 já diz que é 14,5. São 25 milhões de pessoas que têm algum tipo de deficiência. Agora, se você for para aqueles países da África, né, aí é assim, ou eles que têm culturas, ou eliminam a pessoa que ainda existe, né, ali na China, tem alguns países na África, algumas culturas africanas que também praticam isso, como nossos indígenas, né? Que comete eu até perguntei uma vez na minha tertúlia ao professor Valdo, né? Eles cometem infanticídio. Tem umas 20 culturas indígenas que nasceu deficiente, ele enterra vivo. Eu fiquei chocada, mas é assim, eu quero dizer isso para ver a gravidade da situação, né? E se ficasse deficiente, eles abandonam. Então, veja, né, o conceito é muito difícil realmente. Se você for pensar, eu me sinto, quando eu comecei a refletir sobre esse tema, ainda não me sinto meio na idade média, né? Ainda precisamos avançar muito. Avançamos muito, mas ainda precisamos avançar muito mais.
É porque o que eles fazem é uma eugenia primitiva, né? Eugenia primitiva. Até se bem que o professor Valdo disse, olha, não tem desculpa, não tem atenuante, né? Todo mundo está, principalmente a nossa legislação, que considera o índio semi-incapaz. Então, está concordando com esse tipo de cultura, né? Não vou interferir na cultura do indígena, mas quase todos eles estão aculturados. E você concordando com isso, quer dizer, não vão sair disso. Né? Então, o professor Valdo, não, de jeito nenhum, não tem essa história, não. Todos têm responsabilidade. Então, a gente tem que olhar também esse lado, né? O quanto nós estamos contribuindo. Por isso que eu falei aqui, porque eu não quero mais ser coadjuvante nessas histórias. Isso você está entrando, só isso aí é uma questão super delicada que dá polêmicas e debates enormes. Porque entra a condição do relativismo cultural e o relativismo moral, que muita gente defende de maneira, já que estão falando de deficiência, né, cega, né, não querem enxergar isso, né, de maneira defendendo essa ideia que você não pode influir, mas aí como ficam essas vítimas? Né? Você tem sim que em alguns pontos você tem uma condição, eu acho, até de responsabilidade de proteger essas vítimas. Pois é. Então, às vezes você vê aquela incoerência. A pessoa defende que não pode ter o aborto em função lá do feto e tal, mas ela permite a questão da cultura que faz o infanticídio. Ela acha que não deve influir. Então, 2 pesos e 2 medidas, né? Uhum. Bom, mas continuando aqui. Sim, desculpe, acha que eu respondi a pergunta do Teleter Luia? Eu acho que perfeitamente. Né? Oi. Oi. Posso fazer uma pergunta? Faz. Uhum. Aqui na página 36, na teoriologia, você fala teoria de o planeta ser para todas as consciências, mas a gente já sabe que existe a transmigraciologia, né? Mesmo que a pessoa tenha calçado isso, construído isso aí pelas atitudes dela, que certas atitudes já não são mais aceitáveis no planeta hoje em dia, né? Então, eu queria que você fizesse uma correlação, assim, os atos da pessoa levaram ela a ser transmigrados. Então, você pode falar um pouco dos atos que levaram a pessoa a estar na condição de deficiente hoje em dia, assim, na nossa sociedade? Bom, eu não tenho muita autoridade para identificar quais atos levaram a pessoa a ficar deficiente, né? Mas, se a gente for olhar o paradigma consciencial, a lei de causa e efeito, alguma coisa tem para ela vir nessa condição. E, às vezes, não precisa nem ser alguma coisa que ela fez mal e agora tem que restaurar. Às vezes, pode ser o melhor para a ProEx dela. Então, eu não sei responder, identificar por que as pessoas nascem dessa forma. Eu só queria comentar isso, porque, às vezes, a gente também, para ter cuidado assim, para não cair nessa coisa de... que eu estudo com uma deficiente na minha sala, né? Sim. E eu vejo que quando ela entra, é como se todo mundo quiser parar o que está fazendo para ajudá-la, entendeu? Sim. E ela está lá, tranquila, caminhando, ela consegue caminhar com dificuldade. Então, às vezes, parece que todo mundo se move para ajudá-la, porque ela, coitada, é deficiente, entendeu? Então, às vezes, tomar cuidado para não cair nessa cultura assim também, de que você falou, tem que construir para todo mundo, mas sim, entende? Eu acho bem legal o que você abordou aí. Realmente, eu reafirmo, tem que construir para todo mundo. Mas a questão da deficiência, você veja, a partir do momento que você dá condição da pessoa entrar no ambiente, acessar tudo, desenvolver suas atividades e sair do ambiente sem precisar de ajuda de ninguém, a partir do momento que ela tem esse aporte, ela também tem deveres. A pessoa não tem só direitos, não é? Por isso que eu acho bem legal essa tua observação. Porque você, quando tem direitos, você tem deveres. E eu trabalho também com uma deficiente física, porque você sabe que nas grandes
repartições, organizações, até X número, que eu não recordo agora, X número de funcionários, tem que ter um percentual de vaga para o deficiente físico. E eu trabalho com uma deficiente física. E ela desenvolvia tudo, não tinha diferença nenhuma, porque ela tinha as condições de trabalho, né? Então, ela tinha o dever também de fazer os trabalhos como eu fazia. Então, não é questão de privilégio, é questão de garantir o direito do outro para que ele se desenvolva, mas, ao mesmo tempo, ele vai retribuir à sociedade os deveres também. Ele vai cumprir tudo como nós, qualquer um. Eu não estou falando de protecionismo aqui. Eu estou falando de igualdade de direitos. Só isso. E deveres, como você E deveres, com certeza, com certeza. Agora, se você não dá as condições, é claro que a pessoa não tem deveres de fazer determinadas coisas, claro, porque ela não está com os direitos delas garantidos, né? Na proporção adequada. É. Eu acho esse ponto é interessante. Eu vejo assim, essa cultura das pessoas todas se preocuparem, como ocorre na sua sala, acho que a sua sala é uma exceção, porque na prática a gente não vê isso muito das pessoas se preocuparem, não. Há até uma certa indiferença. Mas se isso acontece lá, que bom. Mas eu vejo que precisaria mais haver conscientização de uma forma geral. As pessoas não se preocupam muito com isso. Né? Mas é assim... Antes fosse esse o problema, né? De todo mundo estar preocupado. Mas também... Agora, só para fechar o raciocínio, agora o que eu vejo, até quando você comentou ainda há pouco do conceito, né? Da evolução do conceito, você escreve aqui, o teletertuliano perguntou, há muito tabu também do politicamente correto, que você não pode falar, então tem que usar tal expressão, é chato falar tal coisa. Eu acho que isso também desvirtua, como se a pessoa não fosse capaz de lidar com aquilo. A pessoa tem uma condição, não se deve negar isso, eu acho que pode se falar abertamente daquilo. Ela não vai ser pior ou melhor em função disso. Isso sim, eu vejo que é um ponto para a gente pensar, né, de não cair muito. Então, você não pode usar determinado termo. A gente viu isso, né, não se fala deficiente, se fala portador de necessidades especiais. É um certo eufemismo dentro dessa condição. Mas tem gente altamente, até mesmo agressiva na defesa desses aspectos, né? Eu gostaria de fazer um comentário com as duas falas, né? Primeiro, hoje em dia não se fala mais portador de deficiência física. Eu tive que estudar até como se trata o deficiente físico, né? Fui me preocupar com isso. Porque eles, inclusive, essa deficiente que me fez mandar que a pressão dela, né, o que ela apareceu, me fez mandar a definição do verbete. Ela disse, nós não somos portadores deficientes. Portador a gente deixa em casa. A gente tem uma deficiência. É isso aí. E ela falou assim, chateada, né? Porque as pessoas ainda diziam portador de deficiência. Não, eu sou deficiente física. Isso. Né? Sim, mas também. Tem gente que fala assim, ó, com necessidades especiais, não pode falar que tem deficiência. Exatamente. Então, que é o politicamente isso são correto. Conceitos, isso está evoluindo, o conceito de deficiência está evoluindo. Não é? E, embora a nossa legislação ainda tenha esse nome, porque foi anterior. Né? Mas, hoje em dia, o correto é pessoa com deficiente, ele tem uma deficiência física, motora, alguma coisa nesse sentido. E outra coisa... Não, pelo que eu li, pelas minhas pesquisas, não é muito legal dar excesso de atenção nos ambientes. Porque a partir do momento que tem as condições necessárias para frequentar aquele ambiente, é uma pessoa qualquer, como qualquer uma de nós. Não precisa ter a necessidade, uma atenção especial. Porque muitas vezes eu conversei com alguns, eles se sentem excluídos, porque eles são diferentes, estão tratando ele como diferente. Né? Então, se você... a pessoa chega lá no seu trabalho, faz tudo. Tem que ser tratado de igual para igual, ninguém precisa estar se preocupando e nem evitando o assunto. Porque isso, eles sentem, isso aí é uma exclusão. Entendeu? Muito bom. A verbetógrafa, na Tecnologia, página 36. Final da penúltima linha, poderia falar sobre as tecnologias intrafísicas inspiradas pela paratecnologia? Eu acho que todas essas tecnologias mais avançadas que nós estamos utilizando agora, principalmente na área da domótica, né, todos esses elementos, todos esses aparelhos
que estão surgindo para facilitar a vida das pessoas, eu acho que tem uma inspiração extrafísica. Essa é apenas uma reflexão que eu fiz. Porque, às vezes, tem coisas assim que são muito simples e que facilitam a vida de todo mundo. Não precisa ser coisa rebuscada. Então, eu acho que tem muita... Porque nós temos toda uma... o extrafísico, né, os amparadores, têm toda uma intenção de que nós vivemos melhor aqui. Então, eles inspiram. Da mesma forma que me inspiraram para escrever esse verbete, outras tecnologias estão sendo inspiradas aí, dependendo do acesso que a pessoa tem. Ok. A verbetógrafa, Pensenologia, página 34, segunda linha. Poderia exemplificar a percepção do pseudo-pensene da inclusão em veículos midiáticos? Pode-se considerar que esse pseudo-pensene já é um avanço quanto à inexistência de nenhuma preocupação que predominava até poucos anos atrás? A inexistência de uma preocupação, né, por sinal anula. De uma preocupação que predominava até poucos anos? Olha, assim, eu estou refletindo, né? Eu acho que se estão tentando escamotear, tentando fazer de conta que há uma inclusão através da pseudo-inclusão, eu acho que se está tendo essa tendência, é porque realmente as pessoas estão começando a ficar mais conscientes desse assunto. Porque antigamente ninguém falava. A gente liga na televisão, a gente vê algumas coisas assim que a gente vê que não é inclusivo, mas fazem a propaganda de que é inclusivo. Não é? Por isso que eu disse que é um pseudo-pensene. Faz com que as pessoas pensem que aquele ambiente está legal. Às vezes eu vejo propaganda lá no NETV, no Nordeste, que é assim, um ambiente totalmente inclusivo, tipo churrascaria, para chamar os clientes, né? Isso é uma propaganda enganosa, porque quando a gente vai lá, parece que é, mas não é. Então, se a televisão, o jornal, qualquer tipo de mídia está começando a falar isso, tentando até mesmo, vamos considerar, tentando fazer de conta que está, é porque está incomodando, as pessoas estão começando a ver. Então, nesse sentido, eu acho que é um avanço. Sem dúvida. Patologia, página 35, 11ª linha. Poderia relacionar o acidente reeducador com as reciclagens e reconciliações? E quando a deficiência já é de nascença? Olha, vou me ater ao acidente reeducador. Muitas vezes, você não tem nenhum tipo de deficiência, nenhum tipo de dificuldade e sofre um acidente de carro. Fica tetraplégico. Então, eu vou citar aqui o exemplo da Mara Gabrilli, que ela foi vereadora da cidade de São Paulo e me parece que ela é deputada federal. Esse acidente foi o caso dela. Esse acidente fez com que ela abraçasse a causa da deficiência. E foi ser vereadora. Como ela não conseguiu implementar muita mudança na cidade de São Paulo, porque precisava de leis federais, aí ela se candidatou a ser deputada federal. E hoje em dia ela está atuando bastante. Tanto é que na cidade de São Paulo evoluiu muito. Eu cito até na fatologia os selos das casas visitáveis e das casas de estabelecimento comerciais que são inclusivos. Faz essa diferença. Não é? Então, as calçadas ficaram melhor porque tem leis. Então, veja, para mim foi um acidente reeducador, porque ela mudou toda a maneira dela viver. E ela tem blogs, ela mostra que a deficiência não está impedindo ela fazer nada, muito pelo contrário, ela deu a volta por cima. Ela tem toda, como eu mostro nos filmes, aqui os 2 filmes que eu indico, ela tem toda uma vida como qualquer outra pessoa. Tem uma vida sexual, tem uma vida social. E você olha para ela, eu vi alguns vídeos no YouTube, você olha para ela, você vê que ela está cheia de energia, é a ProEx dela. Então, eu considero um acidente reeducador. Né? E não precisa ser tanto. Às vezes, a gente torce um pé ou quebra uma perna e vai entrar num ambiente, o ambiente não está acessível. Aí você começa a pensar. Né?
pequenas coisas. Então, você começa a pensar, porque você só pensa a partir das suas necessidades, né? E nós temos ainda um lado muito egóico. Só aproveitando, eu não sei se você chega a comentar aqui, eu não cheguei a ver, porque eu acho que vale a pena destacar também uma personalidade, já que você disse aí, foi deputada, né? Sim, deputada federal atualmente. A Helen Keller. Sim, A Helen Keller quase que eu coloco esse filme no... É uma grande referência, até porque há a hipótese dela ser serenona. E ela foi uma das grandes referências na defesa dos deficientes, sobretudo deficiente visual, né? Mas se expandindo para outros tipos de deficiências também. Acho que vale a pena aí dar um destaque, né? Bom, na Codigologia, página 36, última linha. Poderia exemplificar o CGC das comunexes avançadas influenciando a inclusão na era consciencial? Deixa eu tentar me... Página 36, Codigologia. Oi? O último item. Não. Certo, Só que ele certo, começa, certo. Já entendi. Começa na penúltima linha, na terceira linha. É porque, assim, essa resposta é bem curtinha. Nas comunidades avançadas, não há exclusão. Então, obviamente que esse código, eles estão tentando nos passar essa mensagem. Então, eu acho que essa evolução toda que nós estamos tendo, de olhar o outro, né, que estamos na era consciencial, é exatamente já a influência dessas comunexes avançadas. Nós não podemos esquecer que estamos na era da Helbex. E precisamos incluir mesmo, né? As pessoas têm que ser incluídas. E eu remeto até a minha frase enfática. Deixa eu pegar. A arquitetura inclusiva oportuniza as consciências, o exercício da cidadania, da convivialidade e da interassistencialidade, firmando os sensos fraternista e universalista na era da Helbex. Então, nas comunidades avançadas, o que é que predomina? Exatamente o fraternismo, o universalismo, não é? E a inclusão. E, com certeza, estão nos influenciando para que nós consigamos avançar nesse sentido. Antagonismologia, página 37, última linha. Poderia clarear o antagonismo interdependência, pseudo-independência? Página 37. Sim. É o último, né? Bom, nós evoluímos em grupo. Então, todos nós temos uma interdependência. Nós precisamos do outro para evoluir. Senão não há evolução. E o fato da arquitetura permitir que as pessoas convivam com todos o seu grupo, não é? Então, isso é uma interdependência. Você consegue, a pessoa vai evoluir, eu estou tentando focar no tema. A pessoa vai evoluir com seus pares, com seu grupo. Porque o outro lado, o oposto, é a pseudo-independência. Ninguém é independente. As pessoas que se sentem independentes, não precisam de ninguém, é porque ainda não refletiram, ainda estão precisando pensar mais um pouquinho na sua condição, não é? Porque precisamos do outro para nos enxergar, para evoluir. Olha, eu queria destacar só, Sônia, que essa sua tertúlia aqui, o verbete, está sendo acompanhado internacionalmente, tá? Nós já tivemos pergunta de Portimão, em Portugal. Nós temos agora algumas questões vindas de Madrid, na Espanha. Professora Sônia, estrangeirismologia, página 34, na última linha. Poderia esclarecer o respeito às handicapped persons? É o que nós estamos tratando aqui. Realmente são as pessoas que estão em desvantagem na sociedade. Então, nós precisamos, com a arquitetura inclusiva, esse é o primeiro passo para a inclusão e o respeito a essas pessoas, porque elas têm o direito de ir e vir, elas têm o direito de oportunidades evolutivas.
Então, nós estamos respeitando o direito dessas pessoas que não têm as mesmas possibilidades que uma pessoa que... a história do homem padrão, né? Que é o homem perfeito. Principiologia, na página 36, primeira linha. Quais são os 7 princípios do desenho universal? Os 7 princípios do desenho universal estão exatamente na taxologia, página 39. Eu faço uma pequena descrição e exemplifico com algumas situações para que as pessoas percebam a diferença, né? Então, o primeiro princípio é da igualdade. As pessoas têm que ter equidade, precisam entrar no ambiente, você tem que dar oportunidade. Então, se uma pessoa dita normal, entre aspas, né, pode subir uma escada, a outra não pode, então você tem que proporcionar uma rampa. Mas as duas têm possibilidade de entrar no ambiente, de formas diferentes, mas tem. A princípio da adaptabilidade. Às vezes você não tem condição de abrir uma janela. Não está em condição de abrir uma janela. Mas se você colocar uma rodana numa janela, tiver um outro sistema construtivo, você até com controle remoto, você consegue abrir a janela. Então, o segundo princípio da adaptabilidade, adaptar as condições do ambiente para a pessoa. É o caso do destro, do canhoto, né? Você tem que colocar, produzir os ambientes, os produtos, porque a arquitetura, o desenho universal não é só para a arquitetura. A arquitetura está pegando uma carona nisso, mas foi inicialmente mais para os produtos, né? O terceiro princípio é a usabilidade. Você não precisa pensar muito para poder usar aquele ambiente. Ele tem que ser indicativo. Você tem que entrar lá de uma forma simples. Por exemplo, se uma pessoa tem deficiência visual, se na entrada do ambiente você tem um mapa tátil, então ela vai, através do mapa, ela percebe todo o caminho que ela tem que percorrer. Então, você está dando a possibilidade de usar aquele ambiente. A comunicabilidade. Exatamente, as placas, né? Você também tem que a comunicação, eu fiz até um pequeno curso sobre isso, que o aprendizado se dá de diversas maneiras. Então, você tem que dar a oportunidade, você tem que colocar a informação de diversas formas. Então, tem que ser um texto, o braille, ou alguma coisa gravada. Então, contanto que todas as pessoas consigam aquela mesma informação da forma que ela consegue aprender. A quinta é o seguro, o uso seguro. Não só seguro, mas também prevenindo o acidente. Você ter alguma coisa, por exemplo, uma garagem. Se tem aquele sinal, tan, 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 você já sabe que ali é uma saída da garagem. Então, a pessoa que não está vendo aquilo de imediato, até às vezes a gente está distraída com outra coisa, vendo aquele sinal já sabe que aquilo é a saída de uma garagem e tem mais atenção. Tem que ser confortável também, né? O ambiente tem que ser confortável. Por exemplo, coisas simples. O interruptor three-way. Se você tem um ambiente, você liga na entrada do ambiente e desliga a luz na saída do ambiente. Então, uma torneira, no modo comando, você simplesmente faz isso na torneira. Então, você abre de uma vez. Então, você possibilita a todos abrir aquela torneira. As maçanetas, você não evitar a maçaneta de bola, a maçaneta de alavanca é melhor, porque mesmo que a pessoa não tenha muita força, ela fazendo isso, ela consegue abrir a porta, né? Então, é a questão do conforto. E a adequabilidade. O espaço, mesmo pequenininho, que hoje a tendência é essa, né? Os apartamentos são cada vez menores, mas ele tem que ser adequado ao uso, né? E adequado ao uso e livre, a sua visão tem que estar livre. Você não pode ser aquela coisa entulhada. Então, tem alguns
O uso, exatamente, a minha colega aqui está dizendo funcional, porque eu não estou carregando muito na funcionalidade, porque a arquitetura tem que ser funcional, né? Eu estou querendo um plusinho. Tem alguns arquitetos que não consideram muito isso, né? Então, vamos necessitar nomes. Então, o tamanho do espaço tem que ser adequado para a circulação, para a transferência, para a aproximação, né? Se você tem uma pia, né, do banheiro, se tem qualquer coisa, um armário embaixo, então uma pessoa com cadeira de roda não consegue chegar perto. Então, você tem que pensar nisso, né? Não é só circular no ambiente, tem que estar adequado. E você também tem que prever a área de transferência, porque sair da cadeira de roda, eu estou falando desse assunto porque é mais fácil de explicar, de uma cadeira de roda para um sofá, né? Então, tem que ter esse espaço para fazer as manobras também na cadeira de roda, né? 1,50 m, pelo menos, para você girar. Então, só isso tem que ser adequado. Se você se você pensa, projeta dessa forma, você está projetando para todo mundo. Você veja que não é coisa... Por isso que eu boto aqui um mega pensene, né? Acessibilidade, utopia possível. É utopia na cabeça de algumas pessoas, mas você veja, pequenas coisas facilitam e não é muito caro. Eu li alguns artigos dizendo que é muito pouca diferença o custo disso, não é? Então, isso faz pensar. São coisas tão simples, às vezes óbvias, né? São óbvios. Por que não se faz? Aí volta para a reflexão, a especulação imobiliária. Mas até isso, eu acho que vai ter que se adequar. Porque as pessoas idosas, as pessoas com deficientes, já estão pensando nisso. Por isso que sabe que eu estou feito o recheio do sanduíche. De um lado, eu estou vendo como arquiteta, do outro lado, como consumidora, né? E, para os dois lados, eu estou querendo transmitir essa informação. Para o arquiteto, é muito mais fácil projetar a partir disso, pensando nisso. Vai errar menos. Facilita até a questão do programa básico para você projetar, né? Porque se você pensa logo, não, vou construir para todas as idades, fazer uma casa para toda a vida, desde a criança até o idoso. Eventualmente, alguém vai ter algum problema motor ou deficiente, qualquer coisa. Mas aquela casa está adaptada. Então, é esse alerta que eu quero passar, né? Que as pessoas, não é caro para isso. Basta ter consciência e pedir ao seu arquiteto, não, eu quero uma casa acessível. Pelo menos fazer as portas, 80 centímetros, né? Colocar aquelas barras, o mínimo possível, aquelas barras do banheiro, prever esses espaços que eu comentei. Então, isso já dá um upgrade. Já pensou, você tem algum problema, um derrame, ou alguma coisa assim, inesperada, que é o tal do acidente, né, que eu falei. Tem algumas você tem que mudar de casa, porque não tem né? Então, isso é muito sério, principalmente no caso do idoso, que está acostumado com aquela vizinhança, de tomar café ali, fazer a compra ali. Veja o trauma que traz em tudo isso, né? Então, se a pessoa pede ao arquiteto isso, então, obviamente que ele vai fazer, porque tem conhecimento para isso. Eu queria só complementar isso aí, você está falando, que a gente pensa, né, em fazer para o outro, mas nós podemos ser amanhã, né, uma pessoa com deficiência. E quando a gente construiu a nossa casa aqui, a minha dupla aqui na Cognópolis, e nós pedimos para a arquiteta uma casa com acessibilidade total, porque eu ou ele ou um familiar pode precisar, né, de uma cadeira de rodas no futuro. E a gente fez a casa toda com acessibilidade e um dos quartos com um banheiro já adaptado. E a arquiteta disse que isso é muito pouco comum, que ela até, né, estranhou, que ela nos achou jovem, que nós não somos tão jovens assim, claro, mas que é muito pouco comum que as pessoas peçam casa com acessibilidade ou com um cômodo, né, adaptado, né, para um quarto e banheiro adaptado para um cadeirante, por exemplo, né? Então, acho que ainda isso é uma cultura que tem que ser construída. Mas é precisamente isso que eu gostaria de passar. Porque assim, você investe, é um investimento da sua vida, uma residência, uma casa, um apartamento, o que for. É um investimento da sua vida. Não é uma coisa que se compra assim de uma hora para outra ou troca toda hora, não é? Então, se você consegue prever isso, óbvio,
E se for uma residência pró-exogênica? Não é verdade? Então, é sério. E não é tão difícil como você própria disse. Você solicitou ao arquiteto, ele fez. Não é? Porque todos nós temos conhecimento, tem a lei aí. A lei tem a norma, que eu indico até atrás, vocês podem salvar, distribuição gratuita. Muito fácil de ver as medidas, tem muito desenho, é fácil de entendimento. Então, basta ler, não basta fazer o download dessa norma, que você vai ver que não tem nada diferente. A arquitetura, a conclusão, né, que eu cheguei, é que a arquitetura, inclusive, é mais uma questão de holopensene, de pensamento, de princípios. Não é problema técnico, não é problema da construção civil, mas é também das pessoas saberem seus direitos e prever o futuro. Você comentou aí essa questão, né, do lado de consumidora e do lado da própria arquiteta, né? Que aí a Eliane acrescentou. Uma das coisas que eu vejo quando o arquiteto, na hora que vai projetar, ou a pessoa que está projetando uma edificação, que ela às vezes não se coloca no lugar de quem vai usar. Eu vejo isso muito hoje em dia com a questão de faculdades ou de ambientes escolares, uma vez que você também trabalha em escola, né, com escolas. Porque um aspecto que me chama muita atenção, o problema do ar-condicionado. É muito comum o ar-condicionado ser projetado para ser colocado num lugar onde ele vai direto na garganta de quem está dando aula. Então, em várias instituições, para que eu pudesse dar aula, eu tive que pedir para desligar o ar. Era a opção, ou você fica com calor, né, e compartilha esse calor com o resto da turma, ou a turma fica climatizada, mas você perde a voz, e aí não vai ter aula, né? E isso é muito frequente. Eu não sei por que isso não é considerado. A gente não está nem falando de deficiência, mas essa falta de visualizar como que é essa sensibilidade ou essa noção que é básica, né? Um outro exemplo que eu vejo também, que eu já vi isso em algumas instituições, até em Foz do Iguaçu tem isso, é o quadro negro, né? Antigamente chamava de quadro negro, né? Mas aonde você tem metade do quadro para escrever com pilô, a outra metade com giz. O que acaba acontecendo? A sala está dividida, você não vai ficar com giz e pilô, você vai optar por um. O lado que você optar, fica a metade da turma distante e você fica no canto da sala em vez de ficar centralizado. Então, são algumas coisas assim que a gente não entende a lógica da pessoa que projeta e da pessoa que compra aquilo. Agora, Loche, se me permite, eu só queria fazer uma parte, sem querer fazer nenhuma defesa de classe, que eu sou arquiteta também. Mas já fazendo? Mas já fazendo. Mas tem o seguinte, eu penso que essas colocações que você está fazendo, acho que são super pertinentes e são muito comuns na nossa sociedade. Mas eu acho que aí tem uma questão séria, que é a questão da cultura do jeitinho brasileiro. Também. É muito comum as pessoas tomarem iniciativas, porque todo mundo acha que entende tudo de arquitetura e de espaço, e sai tomando decisões sem ver o lado técnico. Então, por exemplo, essa questão de condicionamento, de conforto ambiental, é seríssimo, né, Sônia? Você não acha? É muito difícil você ajustar. E aí, com essa questão, por exemplo, vou te dar só um exemplo de troca de tecnologia, né? Você tira o aparelho antigo de janela e coloca um split, muda tudo. E cadê o profissional que está fazendo esse cálculo e definindo a melhor posição? Ninguém contrata. Tem esse problema Faz de qualquer também. maneira, chama o Zé da esquina, vê o mais barato e coloca, e pronto. Nisso você tira a autoridade, tira a prática, até os arquitetos também vão tendo um problema de formação. Eu acho que tem, sim, muita deficiência técnica, não é, Sônia? Eu penso, gente, eu acho o currículo da faculdade que eu fiz deprimente. Assim, a prática é que vai te dar o caminho das pedras, né? Você aprende quando está na prática. Então acho que tem muita problemática envolvida, né? E entra a questão de falta de recursos mesmo, né? A gente entende, né? Tem uma série de dificuldades, a questão de prazo, né? Claro. Não sei como é que você vê isso. Olha, eu concordo com você e também concordo com o Loche. Eu acho, começando da raiz, né? Eu acho que as universidades não nos preparam o suficiente. Depois não há cultura
da compatibilização dos projetos. Aliás, da coordenação entre os projetos. Né? Um profissional não conversa com o outro. O arquiteto faz lá seu projeto, aí ele vai para outro escritório que faz os projetos complementares. Não, parte elétrica, outro não, faz então outra parte. não há. Aí às vezes modificam o projeto. Às vezes modificam o projeto de arquitetura para ficar mais fácil. Às vezes até mais econômico para quem vai construir, não é? Existe muito isso e a gente só sabe na obra que foi modificado, né? Mas isso aí seria uma coordenação, que é uma prevenção. Mas nem sequer, quando chega na obra, há uma compatibilização entre os projetos. Né? Então, eita, agora vai passar uma viga. Então, o ar-condicionado tem que vir por aqui. Não, vamos botar aqui nessa parede, é pertinho, não faz diferença nenhuma. Né? A história da... É isso que eu falo, e a gente vê isso... Das gambiarras, né? E tem esse lado profissional, né, da indústria da construção civil mesmo. Tem um lado que a Dulce falou, todo mundo é arquiteto. Todo mundo é arquiteto. Né? Aqui é o arquiteto. Porque o brasileiro também é médico. Mas o médico, quando chega uma doença mais... uma doença mais grave, né? Ele não, vou para o médico. O arquiteto não, arquiteto, porque assim, existe a cultura não valorizam a arquitetura, na verdade não valorizam. Ou pensa que arquiteto é só na hora que vai construir do nada, né? Também tem muito isso, né? Se é para acrescentar, fazer alguma reforma, tal, você não precisa do arquiteto, né? Mas não é só isso, também não puxando a brasa para minha sardinha, né, Dulce? Não é só isso, é que o projeto de arquitetura, né? Pronto, a Fabiana está aqui, tem um verbete, né, que eu até faço referência aqui, ela coloca uma série de enumerações de como deve ser o passo a passo do projeto, né, a edificação saudável. Né? Mas veja, o que é que acontece? As pessoas pensam que isso é muito caro, porque tem que gastar com a obra. Né? Não tem a cultura, nem a perspectiva de que o arquiteto vai baratear a obra. Vai ficar, o produto vai ser muito mais eficiente. Não tem, o brasileiro não tem essa cultura. Então, não. O quê? Você vai pagar por um papel X? É um papel. Né? Então começa por aí. Aí quando, durante a obra, é uma série de dificuldades, aí quebram a cabeça, aí vem não sei o quê. No fim, entra na casa... Poxa, esqueci disso. Não, isso aqui não está muito bom. Aí vamos quebrar, fazer reforma em cima da construção nova. Então, é isso. Infelizmente, é a conscientização. É muito difícil fazer o que a Eliane falou. Chegar assim, o cliente que sabe o que quer, não é? Não, minhas necessidades são essas. Eu gostaria de ter isso, aquilo, aquilo outro. Isso é muito difícil, realmente. Depois tem o lado da pressão sobre os arquitetos, a pressão imobiliária, né? Você não tem nem tempo hábil para projetar. Então, é quase sempre copiar e colar. Não, vamos ver que se cabe aqui nesse terreno, se dá as condições de ventilação e insolação. Então, fica naquela... Eu acho até, assim, isso que você está trazendo, que a gente está extrapolando até o tema do verbete, mas é o processo da arquitetura e da organização dos espaços. Eu acho que a arquitetura ela é muito pouco valorizada, vamos dizer assim, do ponto de vista social, das pessoas terem consciência como que ela afeta a nossa qualidade de vida. O Holopensene, por exemplo, do ambiente. Tem um arquiteto, que eu não me lembro agora o nome, que ele defende das cidades para o homem, né? As cidades para o homem. E toda a parte de urbanismo que ele propõe são cidades que as pessoas possam andar a pé. Porque hoje muitas cidades são para os automóveis. Então você vê aquelas cidades, né, que são feitas pensando no automóvel e se esquece das pessoas, que é o ponto principal. Então isso você vê, é um detalhe assim, que não é tanto detalhe, mas o que eu quero dizer é, isso não é discutido muito fora, normalmente, dos meios, do meio técnico, de quem é, dos profissionais. Eu acho que outras pessoas que tinham que discutir, nós de uma forma geral. Por exemplo, nós não somos educados sobre essas noções de espaço, que deveríamos ter. É muito difícil, então, na hora, se eu fosse fazer uma casa, se eu não for buscar essas informações, em nenhum momento na minha vida de formação, eu fui levado a pensar sobre isso. É diferente hoje, por exemplo, de alimentação, as pessoas se preocupam com alimentação. Você quer ver outra coisa básica, mas que envolve, até certo ponto, a questão da arquitetura, é a questão dos móveis que não têm quina.
Isso é uma coisa que eu me preocupo. Então, isso daí é uma coisa, mas isso não é discutido em lugar nenhum. Lógico. Né? Quer dizer, não é que não seja lugar nenhum, mas assim, eu digo, fora do meio profissional, é muito pouco discutido isso. E você tem, às vezes, a casa é uma armadilha. Você tem verdadeiras casas, se você tem criança ou tem gente de idade, que você tem armadilha a cada passo que você dá. É aquela mesa pontiaguda, o outro negócio que pode cair a qualquer momento, a pessoa põe um ar-condicionado em cima da cabeça dela na hora de dormir, está lá o ar-condicionado aqui, ela está dormindo aqui embaixo, entende? Então, esses aspectos a gente deveria discutir mais, né? Eu concordo, muito pertinente teu verbete, que puxa esses aspectos mesmo, isso é importantíssimo, e o arquiteto, de alguma forma, ele tem que ficar sempre conscientizando o cliente muito mais do que ele pede, e mesmo assim, além de não ser valorizado, ou muitas vezes de não ser escutado, a gente tem que estar o tempo todo conscientizando, principalmente nessa área aí de mobiliário interno, a colocação de ar-condicionado, e o arquiteto muitas vezes ele faz o projeto, entrega e falta a conscientização. Acho que a gente tem que estar o tempo todo falando, o tempo todo conscientizando, e essa ideia da arquitetura inclusiva, ela serve para o profissional chegar no cliente e sugerir. Vamos, que tal, né? Mesmo que o cliente não peça, né? Que tal fazer uma casa totalmente adaptada? E aí começa a conscientização. Da mesma forma que se fala de, eventualmente, ter um escritório. Né? Não sei o que você acha sobre isso. Mas... É perfeito. Inclusive, na sua tertúlia, você defendeu essa ideia, né? Na educação saudável, né? Então, é por aí. Agora, por outro lado, porque tudo tem um peso, né? Prós e contras. Exatamente. Por outro lado, o arquiteto não é muito autônomo, né? Porque tem aí o mercado imobiliário, tem aí o lado da SOCIM, né? Aquele lado patológico da SOCIM, então que muitas vezes o arquiteto fica refém disso. Porque o ideal é fazer o padronizado. É mais barato, porque você já compra as esquadrias todas de uma vez daquele tamanho, os ar-condicionados tudo daquele tamanho, entendeu? Então, fica mais barato. É escala. Por escala. Então, a arquitetura está muito um produto comercial, quando tem que ser personalizada. Mas, Sônia, eu acho que pode chegar no meio termo nisso. Eu acho que pode ter escala contemplando essa questão da adaptabilidade, acessibilidade. Por exemplo, você falou de portas de 80 centímetros, quer dizer, você pode ter isso em escala. Sim. E vamos dizer assim, outros recursos que vão ajudar nesse aspecto. Eu não vejo isso impeditivo. Quer dizer, você tem, obviamente, adaptação, mas, por exemplo, quando a gente fala um banheiro considerando cadeirante, você pode ter escala nisso. Não é? Sim, pode. O que eu vejo, talvez, mais é haver uma conscientização maior da sociedade. Eu acho que os arquitetos se manifestam pouco, porque isso que você está falando do processo imobiliário, você tem total razão. Só que esse processo é influenciado se o mercado consumidor exigir. Sim, com certeza. É igual hoje, por exemplo, o selo verde, né? Muitas empresas... Elas acabam utilizando ou se adequando ecologicamente, por quê? Porque existe uma parcela hoje de consumidores conscientes que vão exigir ou vão querer comprar aquele produto porque ele é ecologicamente correto. Então, se houver uma conscientização maior da sociedade nesse sentido, vai haver uma conscientização maior, ou vamos dizer assim, uma adaptação maior do próprio mercado imobiliário, né? Eu concordo plenamente, Locher. E essa foi a intenção maior do meu verbete, de informar as pessoas. Porque quando eu dizia que meu verbete era arquitetura inclusiva, as pessoas ficavam olhando assim, para muitas vezes até colegas. Então, ficavam assim, porque só conhece a NBR mesmo, 90-50, né? Então, pega aquelas medidas e coloca lá, mas sem nenhuma reflexão. E muitas vezes achando até que era assim, um impedimento. Poxa, vai estragar a estética do meu projeto. Não é? Porque pensou depois. Não é? Mas o que eu acho também é a conscientização, a questão da demanda. Se a demanda estiver consciente, obviamente que até a especulação imobiliária, para vender e fazer um marketing, nem que seja para fazer um marketing. Marketing, claro. Isso já está começando a acontecer. Mas então eu tenho uma proposta para você, para os arquitetos aqui. Um verbete, conscientização arquitetônica.
onde que abordasse isso, o papel, a influência da arquitetura na nossa qualidade de vida, na questão da Proex, já tem residência proexogênica, mas esses elementos para conscientizar o público sobre a importância da arquitetura. Não no sentido da arquitetura é importante para fazer casa, abrigo, não é isso, mas esses elementos, talvez aí vale a pena para ampliar ainda mais essa discussão. Hoje a gente já tem várias pessoas da arquitetura dentro da Conscienciologia, e é interessante. E não só dentro da Conscienciologia, dentro da ciência também, né? Expandir isso para livros, para informar o pessoal, a massa, né? Claro, com certeza. Eu queria falar. Sim. Boa tarde a todos. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a questão da estética arquitetônica versus a inclusão de ferramentas, né, adaptativas. Então, assim, porque às vezes existe uma resistência de se colocar as ferramentas de inclusão em determinados ambientes pelo fator de prejudicar a estética, né? Existe ainda um pouco desse mito, dessas resistências. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, essa questão estética versus as ferramentas de inclusão. Foi bem legal essa tua... Vem até de encontro ao que a gente estava conversando agora, né? Porque existe realmente um mito de que a arquitetura inclusiva não pode ser esteticamente agradável, né? Existe realmente esse mito. Mas por quê? Porque a história da arquitetura, o que prevaleceu, né, o que nós conhecemos aí, o que chegou até nós, até agora, é a plástica do poder dominante, né? Então, tem aí os templos gregos, romanos, né? As catedrais, os túmulos, tudo tem que ter uma estética, né? Suntuosa, chama atenção. Mas isso é um mito, realmente, porque se você pensa arquitetura inclusiva de raiz, quando você para pensar, se você for na internet, você vai ver muitos projetos bonitos esteticamente. E não tem nem escada, não tem nada assim, é uma coisa... toma partido, o projeto parece que nasce a partir da rampa. Então fica aquele monumento assim no meio do hall, uma coisa bonita. Então é a questão agora, você querer projetar como está habituado e depois aplicar a legislação, aí você realmente vai ter coisas bem esdrúxulas mesmo, né? Então é um mito, é uma questão de mudar só a maneira de pensar. Não, eu vou começar por isso, como é que eu poderia fazer? Então é diferente de adaptar depois ou querer impor uma legislação, né? Respondi? Agora, eu só gostaria de... A arquitetura não é só edifícios, é urbanismo também. Né? Então, o que você falou, a história da cidade, da humanização. Então, a arquitetura, inclusive, é para fazer essa humanização. Né? A volta, eu faço até um upgrade aí com paradigma consciencial, digamos assim, porque a arquitetura representou cada época. Agora, a arquitetura, inclusive, é a época consciencial. Então, a pessoa está no centro novamente. E não o poder dominante, é o poder consciencial que está no centro agora, né? Perfeito. Tecnologia, página 36, primeira linha. O que é tecnologia assistida? TA. 36. A tecnologia assistida é qualquer equipamento, produto ou sistema adquirido, modificado ou customizado, que seja utilizado para aumentar, ou manter, ou melhorar as capacidades funcionais de deficientes. Então, tem a tecnologia assistida complexa, por exemplo, que exige muita tecnologia, por exemplo, um teclado de um computador para um deficiente visual. Tem que ser diferente do nosso teclado, tem que ser maior, né? Mas também tem a tecnologia assistida bem simples, por exemplo, uma prótese no corpo. É uma tecnologia assistida e permite você andar bem. Um óculos é uma tecnologia assistida também. Então, a ONU até incentiva que cada localidade faça pesquisas, as ONGs, os governos façam pesquisa, incentivem para que a tecnologia assistida seja adequada àquela cultura.
e seja economicamente viável, né? Então, é isso, é tudo que se usar para poder você desenvolver suas atividades. Poderia fazer um cotejo entre a preservação do patrimônio histórico e as adaptações necessárias à arquitetura inclusiva? Como conciliar esses dois itens? Olha, é bem difícil. Existe muita discussão a respeito. Primeiro que tem as pessoas mais conservadoras acham que o patrimônio histórico não pode ser mexido. Em relação nem à acessibilidade, mas em relação à própria recuperação do patrimônio. Então, tem que preservar aquilo, não pode mudar, fazer nenhuma alteração. Mas tem outras pessoas que acham que tem que se conciliar, afinal de contas, o patrimônio está ali, né, e tem que ser usado. Então, mas existe tecnologia para isso. Por exemplo, normalmente esses patrimônios históricos, né, tem muitos degraus, porque é uma arquitetura mais de poder, mas tem tecnologias para você fazer uma rampa bem levezinha. Às vezes, a pessoa não pode percorrer, por exemplo, no caso do museu, a pessoa não pode percorrer por todos os ambientes, porque é impossível, realmente. Mas aí ele tem lá uma maquete com a reprodução daquilo, então ele não fica tão por fora da situação, ele consegue se aperceber. Ou então fazer discretamente, tem que pensar muito, um ascensor para cadeira de roda. Então, não são incompatíveis as duas coisas, desde que tenha um abertismo para isso, né? Que ali está para ser usado. O ser humano está primeiro, não é o patrimônio que está primeiro. Perfeito. A verbetógrafa, parafatologia, na página 35, final da penúltima linha. Poderia relatar a autovivência das verpons da paradireitologia ao usar o ambiente extrafísico consciencial evoluído? Isso remete àquela pergunta sobre as comunex avançadas. Eu realmente não tenho nenhuma vivência nisso, mas é uma expectativa que eu tenho de que realmente só com o advento do paradireito, né, que obviamente nós vamos ter que aprender nas comunex avançadas, nós ainda aqui no intrafísico estamos muito longe disso, é que nós vamos ter a inclusão realmente, a inclusão total, a inclusão sem nenhum senão. Ok. Queria aproveitar aqui, só fazer aqui alguns comunicados. A Editares, juntamente com a Epígrafe, estão fazendo aqui uma promoção da compra antecipada da nova obra do professor Valdo Vieira, que é o Léxico de Ortopensadas. São 2 volumes desse léxico, então, de todas as pensatas que ele está fazendo, e o preço normal vai ser 340 os 2 volumes juntos, tá? Cada volume tem em torno de 900 páginas. Mas na promoção, já a venda antecipada, vai se ter 20% de desconto, então fica o valor de 272. E essa compra antecipada vai servir para levantar os recursos para a impressão da própria obra. Então a venda na Epígrafe, aqui no CAEC, ou pela internet, quem é de fora, pelo Shopcons, que é o www.shopcons.com.br. Tá? Então vocês podem ter mais informações a partir do site. Também nós gostaríamos aqui de chamar a atenção para o programa Amigos da Enciclopédia, tá? Que este ano está comemorando a sua primeira década. Então, o programa quer ampliar a sua base em acrescentar mais 100 amigos. Contamos aí para quem não aproveitar essa oportunidade. O valor da cota anual, né, o total é R$ 720, mas pode ser pago em até 12 parcelas de R$ 60. Então, 1 ou 2 almoços que a pessoa deixa de comer fora, ela já paga a sua cota no mês. Tá? É só procurar a recepção do CAEC para fazer a sua adesão ou renovação da assinatura. Quem é de fora pode ligar direto para o CAEC também. Além do apoio à Enciclopédia da Conscienciologia, quer dizer, viabilizando toda essa infraestrutura que vocês estão vendo aqui, tanto tertulianos quanto teletertulianos, o associado terá acesso exclusivo ao site do programa
que disponibiliza as ferramentas de pesquisas do Holoserver e Verbetomática e a edição eletrônica da Enciclopédia da Conscienciologia. Então, vale a pena também participar disso. Também nós temos aqui um convite, o lançamento ao público da Associação Internacional União das Américas. Então, desde setembro de 2013, a Faculdade Uniamérica pertence a uma associação civil comunitária e sem fins lucrativos, que iniciou um movimento de profundas mudanças no ensino superior, na educação superior. Então, venha conhecer essa associação e saber como, todos juntos, podemos ajudar a transformar Foz do Iguaçu em um dos maiores e melhores polos universitários do Brasil. O lançamento vai ser no dia 28 de março, portanto, agora, sexta-feira, né? Próxima sexta-feira, às 20 horas, no auditório da Uniamérica. Né? É isso? Dia 28 é sexta? Certo? Ok? Bom, então esses são alguns... aqui nós temos também o IPC convida todos os voluntários para participar do curso para desenvolvimento da interassistencialidade. Isso vai ser nos dias 29 e 30 de março. Ok? Então, da minha parte aqui, essas divulgações importantes. Só faltou aqui, só um minutinho, o curso também, o CIAEC está realizando o curso do judaísmo, o fórum, né? Do judaísmo ao universalismo. Então, a proposta do curso aqui é discutir as bases do judaísmo e de uma maneira crítica e apontar para a condição do universalismo. Nós vamos ter aqui uma série de professores, são em torno aqui de 12 professores, com conferências, atividades bioenergéticas, debates e discussões de uma forma geral. Então, vale a pena conferir. Esse curso ocorrerá nos dias 4, 5 e 6 de abril, tá? Mês que vem. Então, é sexta, sábado e domingo, de 4 a 6 de abril. Ok? Alguém? Eu gostaria de fazer pergunta aqui. Vamos lá, Eucárdio. Você fez referência em duas oportunidades e também no mito, aí propõe o mito da existência do homem padrão. Então, queria que você ampliasse para nós o Crescendo Primeiro, que fala justamente no homem padrão ao homem sinestésico, que seria isso, e afinal o homem nosso mental somático. Certo, esse primeiro Crescendo, né? É assim, eu fui fazendo uma reflexão, e basicamente isso aqui é outro resumo da história, né? O homem padrão foi definido por Vitrúvio, lá da época romana, e foi desenhado até por Da Vinci. Por Da Vinci, né? Normalmente, todo mundo conhece a figura. Um homem com braços abertos, as pernas abertas dentro de um círculo e dentro de um quadrado. Então, qual foi a grande contribuição do Vitrúvio? Ele estudou as medidas do corpo humano. E não só as medidas, a proporção do corpo humano. Então, é quase que um precursor da antropometria. Só que ele usava isso, né? As medidas eram referências para as edificações. E, na época, o espaço era apenas um abrigo. Então, evoluindo, dando um pulo para o século passado, tem Merleau-Ponty, no livro dele, Fenomenologia da Percepção, ele começa a ver que o homem não é só o abrigo ali. Ele diz que o espaço é onde todas as coisas acontecem. Está tudo ali e é onde todas as coisas acontecem. Então, o espaço não é apenas um abrigo, interage com o homem. E o homem se movimenta no espaço. Dependendo de onde ele estiver, ele vai interpretar o espaço de uma forma. Por isso que é o movimento. Até porque o espaço, acho que diminuiu com o passar do tempo, né? Era amplo, aberto, e depois foi... Então, veja, eu estou aqui sentada, eu tenho uma visão do espaço. Quem está lá em cima já tem outra visão do espaço. Então, nesse livro dele, que é bem complicadinho, que ele é filósofo, né? É bem complicado, mas eu li só o capítulo que ele fala dessa movimentação. Então, o Vitrúvio era medidas, abrigo. Ele foi para a interação, participação.
Então, o homem interage e ele participa, não é um homem estático. Aí eu fiz um crescendo, inclusive foi uma sugestão até de uma amiga minha da Intercamp, o crescendo o homem mental somático, né? Porque o espaço agora é uma extensão consciencial, é uma proteção para o nosso soma. Então, a consciência está aqui dentro, né? Dentro do soma, do nosso holossoma. Então, o espaço é uma extensão. Inclusive, esse mega-perceno está no verbete da professora Dulce. Espaço, extensão consciencial. Né? Então, eu vi que tinha muito sentido. Então, veja a diferença de pensamento de cada época. Respondeu, Cardi? Vamos lá. Oi. Na efeitologia, página 36, na penúltima linha, você poderia comentar, por favor, o efeito do espaço qualificado na autoestima da pessoa condicionada? Sim. Pessoa condicionada é o mesmo termo, é um sinônimo para pessoa com mobilidade reduzida. Porque eu procurei ver algumas coisas em Portugal, porque eu tentei botar nesse verbete alguns links para alguns intermissibistas que possam acessar, né, de países diferentes. Né? Então, pessoa condicionada é a pessoa com mobilidade reduzida, que está temporariamente reduzida, tem uma muleta, alguma coisa, mas vai ficar bom. Então, ela não precisa, ela vai continuar, apesar da mobilidade dela, por pouco tempo, ela não vai interromper as atividades dela. Ela não fica lá em casa esperando ficar pronta para voltar às suas atividades. Ela não tem período de, como é o nome, depressão por conta disso, porque às vezes a mobilidade condicionada demora meses, às vezes até 1 ano, 2 anos. Não é? Ela não precisa fazer isso. Quando ela tem a arquitetura inclusiva, ela continua com as suas atividades sem problemas. Entendi. Na página 37, interaciologia, na segunda linha. No final da segunda linha, a interação ambiente com sim, socim, ambientex, consciex, sociex. Você pensou em residência proexogênica quando você colocou esse item? Olha, eu pensei, na verdade, na questão da interação com sim, consciex mesmo. Porque cada um de nós temos nossas companhias. Então, essa é essa interação. E quando eu faço esse upgrade aqui para o Ambientex, é porque, veja, quando nós permitimos que uma pessoa entre no ambiente, nós estamos permitindo uma inclusão parasocial também. Vem toda a sua turma, não é verdade? Então, a gente é uma coisa muito mais ampla. Aliás, tudo que nós analisamos sobre o prisma do paradigma consciencial, a amplitude é enorme. Nem conseguimos dimensionar. E como que você pensou na otimização do ambiente físico nesse sentido? Usando a arquitetura inclusiva. Digamos, é quase que uma síntese disso. Porque se você permite que as pessoas entrem no ambiente, conviva com as outras pessoas, você tá incluindo a pessoa, tem que olhar, está incluindo a pessoa ao ambiente e está incluindo tudo que está no extrafísico, todas as consciências, todas as consciências. Eu não sei se eu consegui te responder. Questão aí da residência proexogênica, que tem o tenepsarium, né? Sim, projetarium, sim, né? Para claro. assistir essas consciências. Também, de repente, também o jardim bem atraente, também tudo isso. Sim, também acho que... e não só, já que você falou assim, eu até agradeço, você ampliou, os laboratórios mesmo aqui do CAEX, né? Até nos laboratórios estamos sozinhas, mas quando nós entramos, nós estamos também fazendo essa interação. Né? Então, qualquer edificação... O tempo todo, né? O tempo todo. Nós temos, como nós estamos interagindo o tempo todo, e qualquer edificação. E aproveitando que Locha até falou que a gente não discute a questão da arquitetura. Veja, eu li algumas coisas que varia, mas tem um percentual de 90% a 95% que nós estamos dentro de ambientes cobertos, ambientes construídos, ambiente construído. Então, mesmo que a gente seja um homem lá do interior, do campo, pelo menos 1/3 da vida dele, que é dormindo, ele está dentro de um ambiente construído.
Então, é fundamental que as pessoas saibam, não é? O que é que querem, como é que pode... Porque, às vezes, as pessoas não falam, né? Porque não sabem que tem direito a tudo isso. Não sabem nem que existe isso. Não é? Então, cabe aos arquitetos fazer como a Fabiana sugeriu aqui, conversar, vamos lá, vamos ver, olha, não é melhor assim? Tem horas que a gente não consegue fazer, porque a pessoa está tão com aqueles valores da Socim que quer uma casa parecida. A casa é lá enorme, mas a casa dele vai ser 50 metros quadrados. Ele está fazendo um parâmetro com uma casa de 150, 200. Então, ele quer como se fosse pegar aquele valor e colocar dentro da casa dele. Não dá para fazer isso. Agora você vê, né? Me veio aqui a ideia, né, até você falou da questão da residência proexogênica, né? Lá na remissiologia você tem o verbete, né? Você cita o verbete. Mas se a gente pensar nisso, quer dizer, essas ideias todas e com a visão do paradigma consciencial, nós temos que começar a pensar ou discutir num urbanismo proexogênico. Sabe? Então, isso é uma coisa interessante. Muito boa, eu não tinha feito de se pensar nisso. Quer dizer, uma Cognópolis, por exemplo, não é mais só a casa, né? A gente tem que pensar no urbanismo mesmo. Muito boa. Né? Então, é uma coisa. Você sabe que vai ter um verbete? Está em aprovação. Eu não sei como é que chamou, mas é alguma coisa assim desse paisagismo, dessa ambientação conscienciológica, pró-evolutiva. Então, bacana, acho que é muito legal. Eu acho que é bacana, acho que a gente tem que começar a discutir, né? Como levar isso em consideração, né? Então, que variáveis que a gente deve levar em consideração? Você veja, as ideias estão por aí, né? A gente só falta captá-las. Quer dizer, deve ter hoje, principalmente os arquitetos, né? Mas acho que envolvem mais pessoas, mas principalmente os arquitetos, alguns princípios que devem nortear uma Cognópolis do ponto de vista de otimização proexogênica, né? Acho que a Rosa quer comentar. Não, eu estava com a pergunta, que eu acho que tem a ver um pouco com isso aí. Na efeitologia, o último efeito, você coloca assim, o efeito de um projeto considerar o paradigma consciencial. O que você pensou? Talvez seja um pouco passando por aí, só que você falou na questão urbanismo proexogênico. Está dentro disso, mas ele é mais específico, entendeu? Ele norteia igual residência proexogênica. Sei. Mas aqui, quando você colocou que o efeito de um projeto considerar o paradigma consciencial. O que você pensou assim exatamente? Sim, o que é que eu pensei? Primeiro, o projeto tanto pode ser da edificação quanto do urbanismo, né? É bem geral. Eu não quis especificar para ficar mais amplo. E eu considerar o paradigma consciencial é exatamente tudo isso que nós estamos falando aqui. O que me veio na ideia é que a gente não está tratando só de um edifício, só de concreto, uma coisa concreta. Quando a gente projeta, está tudo isso. Eu senti uma grande responsabilidade. Porque vem tudo isso junto, né? Interagindo. Então, são muitas variáveis. Então, antigamente eu pensava que a arquitetura não era uma profissão assim tão como um médico, um psicólogo, né? Então, eu não achava que a arquitetura fosse uma... Poderia mexer com a consciência em si. Exatamente, né? Porque é aquela visão tecnicista, né? Do paradigma bem convencional, né? Mas quando eu conheci o paradigma consciencial, poxa, nada, até um pensamento, fica sem reverberação, né? Então, e quando eu comecei a refletir sobre essa arquitetura inclusiva, quais são os ganhos que a gente pode ter, porque você sabe, a chapa do verbete faz com que a gente faça muita conexão de ideias, né? É inevitável. Né? Então, quando eu considerei o paradigma consciencial nesta arquitetura, poxa, ampliou muito. E ampliou também a minha responsabilidade. Não é? Porque eu agora estou conhecendo. Antes eu era cega. Agora eu estou com uma visão mais ampliada. Então, a minha responsabilidade, obviamente, aumentou. Né? Eu acho um pouquinho, lógico. Nisso que você está colocando, e você já colocou muito bem antes, me fala um pouco dessas paraneossinapses promovendo a arquitetura inclusiva. Isso está incluso? Sim, porque, inclusive, já perguntaram sobre a paratecnologia, inspirando a tecnologia, né? As comunex avançadas, inspirando a inclusão. Então, é exatamente tudo isso. Né? Que tem, porque, veja, nós ainda estamos nos relacionando,
muito ainda no, como diz o professor Valdo, né, na história do macaco, né? Ainda estamos muito na... Precisamos aprender muito. Então, só nas Comunex avançadas é que a gente tem assim, o ápice desse pensamento de inclusão. Não é? Ok. Nós temos pouco tempo e ainda algumas perguntas. Então, vamos tentar ver se a gente dá conta aqui. Temos mais 4 questões. Professora Sônia, maniologia, página 38. Maniologia, página 38. Segundo parágrafo lá, né? Terceira linha, poderia relacionar o despertamento da mania de autoassédio latente inconsciente com o tema do verbete? Sim. Nessa maniologia, não vou poder falar muito, mas eu fiz quase que um crescendo da... Não, desculpe. Eu estou confundindo com a mitologia. Se você está autoassediado, porque não pode interagir com os ambientes, não pode interagir com as pessoas, então você tem aquele autoassédio latente, e você não sabe nem que está autoassediado. A partir do momento que você rompe essa barreira, você toma conhecimento disso. Então, você já pode despertar, sair desse autoassédio. A frase enfática, página 41. Poderia relacionar a reurbanização extrafísica com a inclusão e acessibilidade? Como entende a atividade laboral intrafísica de arquiteta da inclusão influenciando a Reurbex? Olha, a Reurbex está em andamento, é a reurbanização extrafísica, e nós estamos recebendo as consciex que precisam evoluir um pouquinho mais rápido. Então, a partir do momento que nós colocamos essas consciências em contato com outras consciências, nós estamos contribuindo para a evolução delas, porque a evolução se faz em grupo. Por isso que é tão importante você proporcionar que o acesso a esses ambientes, acesso à acessibilidade, para que as consciências consigam conviver com as outras consciências. Ok. Professora Sônia, na Fatologia, página 35, nona linha, poderia falar da inter-relação pessoa-ambiente sendo explicada pela psicologia ambiental? Sim. Tive que pesquisar um pouquinho sobre isso. Foi um aprendizado nesse verbete. Que cada pessoa vê o ambiente de uma forma. E isso está incluído também a psicofísica individual de cada pessoa. Então, nós estamos com problemas de espaço, mas, na verdade, o que a psicologia ambiental diz? Que o problema do espaço não é um problema do espaço, é um problema do ser humano. Ele que está provocando esse espaço. Né? Então, a psicologia ambiental estuda a relação homem-ambiente. A gente pode até dar um acréscimo nisso. Por exemplo, só pegar um aspecto que são as cores. Sim. A cor do ambiente, ela influi até no estado emocional ou estado subjetivo da pessoa. Tanto a gente vai ver, é muito comum, por exemplo, em hospital, você ter um padrão de cores das paredes. Aquele um tipo de verde mais clarinho, aquilo influi, dando vamos dizer assim, uma tranquilidade maior. Você vai ter outros padrões que facilitam, por exemplo, de cores, a questão de aprendizagem. Então, só se pegar pelas cores, aí já tem muita informação, muito material sobre isso, né, que contribui da psicologia com a arquitetura. Aproveitando teu exemplo, a questão da climatização, não é? Também. Vai tudo, claro. tudo. É o estudo dos nossos comportamentos no ambiente, que está começando a ser estudado agora com muita seriedade. Né? E existe também estudos do ponto de vista da proxêmica, né, que é a distância, esse estudo da distância entre as pessoas, o que é o mínimo considerado assim digno. De qualidade de vida. Tanto você vai ver, por exemplo, favela não respeita isso, porque as pessoas estão todas apinhadas ali. Então, existe um tamanho relativamente padrão do que é o ideal, considerando um espaço onde as pessoas vão conviver, de distanciamento entre as pessoas, né, que permita, né, aquele distanciamento. O que a gente não vai ver, por exemplo, nas cadeias, nas prisões no Brasil, onde você tem
né, até gente em corredor de delegacia, porque não tem espaço. Ou seja, aquela condição, pegando só o aspecto da psicologia e, obviamente, a conscienciologia nisso, cria ou propicia o desenvolvimento de psicopatologias. Sim. Então, o que a gente vê hoje, considerando a psicologia ambiental, né, as cadeias, elas não são só escolas de crime, elas são formadores de loucuras. Elas são propiciadoras de loucuras, devido ao processo do espaço entre as pessoas ali. Então, o espaço tem muita... O holopensene, então, fica totalmente degradado. Um com o outro, né? Então, você não tem liberdade nenhuma, nem nada. Não é só físico, né? Interfere totalmente degradado. Gostei muito do que você falou, porque no verbete eu tenho colocado o raio íntimo, o raio social e o raio... Tem um outro raio aí que eu esqueci. Então, eu até perguntei, porque tem pessoas assim, eu mesma não gosto que alguém se aproxime muito de mim, que instintivamente eu recuo, né? Mas eu até perguntei o nome em tertúlia ao professor Valdo, ele disse, estude holopensene. Que é o que a Rosa está ressaltando. Tudo isso que estão dizendo por aí é maternagem. Então, estude holopensene que você vai mais longe. Justamente, que entra a psicosfera. Quer dizer, imagine, nós temos um raio mais ou menos da psicosfera. Quando está todo mundo ali junto, as psicosferas todas estão, né, misturadas ali. Qual é o efeito? A gente não tem muito estudo disso. Qual é o efeito disso? Dessa, vamos dizer assim, mistura de psicosferas de maneira continuada. É um problemão, né? É algo para se estudar. E olha o espaço influindo nisso, né? Bom, fatologia, 13ª linha. Poderia explicar a ressignificação da limitação entre sujeito, contexto das atividades e espaço? Precisamente é a síntese do verbete. Nós estamos aqui ressignificando tudo isso. Muito bom, porque foi a última questão. A primeira e a última foram muito pertinentes. Foi bem encaixado, bem sincrônico, né? Bom, Sônia, nós estamos aqui com o nosso tempo já no limite. Como eu falei, eu acho que esse tema, ele realmente vale a pena de ser aprofundado, ampliado. Aqui acho que você tem que escrever mais sobre isso dentro dessa temática, né, ampliar. Tem várias outras vertentes e abordagens, são muito ricas, não só para os profissionais, mas para todos nós. Como você mesmo trouxe, a maior parte da nossa vida nós estamos dentro de espaços construídos. Se esses espaços propiciarem um holopensene melhor, nós vamos ter uma vida melhor, né? Então, a gente tem que considerar isso em relação, inclusive, à nossa programação existencial. Acho de um valor assim muito grande. Já tinha comentado com você até antes aqui da gente começar a tertúlia. Vale a pena também pensar no livro, né? Já sugeriram isso para você, mas eu acho que um livro, até envolvendo vários arquitetos, talvez uma antologia, num primeiro momento, seria muito interessante, porque tem muita gente, tem a Dulce aqui, tem a Fabiana, tem o Everton, tem o Alexandre Baltazar, né? Tem vários hoje que está na hora, a gente leva até banho de energia com isso daí. Acho que está na hora de ter e isso não é tão difícil, né, de fazer um livro, porque cada um escreveria um capítulo, que é um artigo. Então, eu acho que vale a pena, né? Eu acho que tem que pegar isso daí e fazer esse livro sobre essa questão, né, de uma arquitetura conscienciológica, pegando todos esses temas, né, mais específicos. Está aí a jogada para os arquitetos aqui que estão fora, mas acho que vai ser muito rico para todos nós, né? Bom, esperamos então os seus próximos verbetes, tá ok? Pessoal, gostaria aqui de agradecer aos tertulianos aqui presentes, agradecer aos teletertulianos, gostaria aqui de agradecer também a equipe, o André e o Christian que estão aqui, agradecer também aqui todos os amparadores e esperamos a participação de vocês também, tanto presencialmente quanto à distância, nas próximas tertúlias, sempre aí contribuindo com aqui a discussão de ideias. Vamos então aos nossos comerciais. Muito obrigado. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 18 assinaturas no livro de presença, 12 perguntas presenciais e 21 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 2 recados. A Mara com o curso 40 Manobras em Salvador e a Hermânia com CIP em Cascavel.
Boa tarde a todos. A CIP, em parceria com o IPC Salvador, convida a participarem do curso 40 Manobras Energéticas, ministrado pelo professor Epicom Mário Oliveira. Esse curso ocorrerá agora no dia 28, 29 e 30 de março, em Salvador. É um curso prático, sem pré-requisito, de exercícios de manobras energéticas, que possibilita ao aluno utilizar as energias de forma consciente ao perceber as trocas energéticas que vivencia no dia a dia, com isso desdramatizando o processo energético e a utilização das energias para a interassistência. São 3 dias de intenso trabalho com as bioenergias. Informações pelo telefone 71 3450 0628 e também através de salvador@iipc.org. Muito obrigada. Olá, eu estou aqui em nome do IPC, convidando você a participar do CIP em Cascavel, Paraná. Esse curso terá início em 12 de abril. Esse curso é o curso integrado de projeciologia e conscienciologia, onde você terá a oportunidade de trabalhar com a projeção fora do corpo e com as bioenergias. Teremos aulas teóricas e práticas sobre esse assunto. São 20 horas aula, são 20 aulas, 50 horas, que ocorrerá em 5 finais de semana. As informações são pelo telefone 045 9810 9999. Repetindo, 045 9810 9999. Obrigada. Para amanhã, teremos o verbete Endovisão, especialidade autopesquisologia, com a verbetógrafa Delmara Castanheira. Muito obrigado e boa tarde a todos.